Daí, beleza? Eu sou o Velberan e você está no Não Repare na Bagunça, mas hoje não vamos ter bagunça aqui, porque vamos apresentar 7 dicas para melhorar o seu home office. Faz um tempinho eu postei um vídeo falando sobre os prós e contras dessa onda de home office que estamos tendo aí, e fiquei de fazer um segundo vídeo com algumas dicas da minha experiência para melhorar o seu trabalho em casa, para quem trabalha em casa, claro. Eu já trabalho em casa exclusivamente desde 2013 e lembro que quando eu comecei eu tive bastante dificuldade para me adaptar, para criar uma rotina, né? Porque a gente pensa, vamos trabalhar em casa, pô, maravilha, legal, né? Mas não é toda casa e toda rotina que está preparada para um trabalho mesmo. Eu fui procurar na internet sobre dicas de home office, na época chamava de homework ainda, né? Tem gente que nem gosta desses termos em inglês, fala que tem que chamar de teletrabalho mesmo. E eu fiz uma pesquisa sobre isso e não encontrei nada, de dicas mesmo. O que eu encontrei foram sites falando, né, do crescimento do homework em outros países e que isso poderia chegar no Brasil no futuro, mas dica mesmo que é bom, eu tive que ir pela minha experiência criando as minhas. E é isso daí o que eu vou passar para vocês então. São 7 dicas da minha experiência com home office para melhorar o trabalho de vocês. E a primeira dica é o que eu julgo mais importante, a primeira coisa que você tem que correr atrás quando você começa a trabalhar em casa: cadeira. Arranja uma cadeira boa para você trabalhar. Sério, isso é muito importante. Eu não tô falando uma cadeira gamer toda bacanuda que nem a minha, ou uma cadeira de executivo, coisa do tipo. Se você for procurar, de preferência pessoalmente, em uma loja que venda artigos para escritório, você deve encontrar alguma cadeira de escritório num precinho bem bacana aí, que caiba no seu bolso, e experimentar lá. É importante também você ver a altura que a cadeira fica em relação à sua mesa, certo? Para que você não tenha desconforto no braço na hora que você for digitar, mexer no mouse ou a outra atividade que você exerce no seu trabalho. Eu vi muita gente que começou no home office e pegou lá uma cadeira da mesa da cozinha para trabalhar. Essas cadeiras, elas não foram feitas para ficar sentada por muito tempo. É só para você sentar na mesa, comer lá rapidão e ir para outro lugar. Isso daí em pouquíssimo tempo vai ferrar todas as suas costas e pode ferrar até suas pernas, certo? Eu tive uma cadeira lá que ela não estava regulada bem para minha altura e trancava a circulação na parte de trás da coxa. Eu ficava com dores horríveis na perna por causa daquela cadeira. E isso sem falar de uma outra cadeira que eu tive que me entortou todas as costas, tive que fazer massagem especializada para melhorar isso daí. Então, o conforto na hora de você trabalhar é muito importante para a tua saúde. Pode ser que 2 meses você não repare que uma cadeira desconfortável está te fazendo mal. Só que quando ela começar a te fazer mal, vai vir tudo de uma vez. É dor, é desconforto, você não vai conseguir trabalhar, você vai ter que procurar aí algum especialista para te arrumar as colunas. Sério mesmo. Por mais que esteja apertado aí o orçamento para comprar uma cadeirinha no mínimo adequado que for para trabalhar o dia inteiro sentado, é um investimento que vai te valer muito a pena. Segunda dica: consiga um lugar específico para você trabalhar e evite trabalhar no lugar onde você tem lazer. Isso daí pode ser bem difícil para quem, por exemplo, mora sozinho numa kitnet, que já tem um espaço mais limitado, conseguir um cantinho que você vai dedicar só para o seu trabalho. Eu, por muito tempo, trabalhei na sala de casa mesmo, né? Quem lembra dos meus vídeos lá no Japão, né, deve ter reparado que eu fazia os vídeos na sala de estar mesmo e dane-se, era onde eu trabalhava. Tem gente que trabalha no seu próprio quarto, e só que eu sentia assim, sabe, depois de um tempo trabalhando daquela forma, que eu não conseguia ficar descansado no lugar que eu passava o dia inteiro lá trabalhando. Era como se eu saísse do serviço e continuasse no serviço, entende? Quando a gente trabalha fora, a gente tem esse ritual que acaba influenciando muito no nosso psicológico. A gente chega no trabalho, opa,
estamos preparados aqui para trabalhar. Saiu do trabalho, tira aquela carga de trabalho lá e agora é hora de descansar. Se você passa o dia inteiro no mesmo lugar trabalhando e depois naquele lugar ainda descansando, ao longo prazo pode acabar aumentando a sua carga de estresse. Felizmente, depois que eu voltei para o Brasil, em todos os lugares onde eu morei, eu tinha uma salinha própria para eu trabalhar e eu vi o quão isso melhorou a minha vida. Só que, como eu falei, não é todo mundo que vai ter um local, né, um cômodo da casa específico para trabalhar. A gente sabe que, né, o tamanho dos apartamentos estão reduzindo cada vez mais. Mas se não tiver um cômodo específico para isso, arranja um cantinho da tua casa especificamente para você trabalhar. Aí você coloca lá, né, a tua mesa, né, uma cadeira confortável, cuida das outras coisas e tal. E quando você sai daquele cantinho, aí você consegue fazer esse descarrego do trabalho para poder descansar. A terceira dica também tem a ver com o ambiente e é uma coisa que muita gente negligencia, mas também é super importante, que é a iluminação, beleza? Evite trabalhar no escuro. Acenda uma luz, de preferência trabalhe perto de uma janela que tenha luz natural entrando, que isso daí é bem mais gostoso e faz também uma diferença muito grande, não só a longo prazo, em questões de estresse e tudo mais, mas até mesmo no teu rendimento no trabalho. Eu só fui me dar conta de como a luz era importante assim para o nosso dia a dia quando eu me mudei para um sobrado e eu gravava lá os primeiros vídeos aqui do Não Repare na Bagunça. Se você for ver lá nos primeiros vídeos, você vai ver que eu gravava no ático, né, da casa, que tinha um teto baixo, escuro, invernizado, né, aquela cor, aquele marronzão lá, e uma janelinha pequenininha lá no ático que não entrava quase nada de luz. Qualquer lâmpada que eu colocasse naquele lugar, ela não iluminava nada, por causa que o teto era escuro, então absorvia quase toda a luz e aquele ambiente sempre ficava escuro pra caramba. Acabava que o quê? Eu ficava desanimado, eu ficava meio deprimido até, meio melancólico por causa do ambiente, e isso daí não só afetava o meu humor no dia a dia, mas também afetava o meu trabalho. Quando eu cheguei naquela casa lá, eu pensei, nossa, olha só o espaço que eu vou ter aqui no ático para trabalhar, vai ser uma maravilha aqui. E em 3, 4 meses, mais ou menos, naquele lugar eu já tava pedindo para sair, implorando para ir embora. Eu não aguentava mais, assim, tava muito ruim mesmo de trabalhar lá. Tem gente que prefere trabalhar à noite, se o serviço, né, possibilita isso daí, né, de trabalhar em qualquer hora. Tem gente que prefere trabalhar de madrugada, porque não tem gente enchendo o saco, essas coisas e tal. Tem essa coisa aí também, mas caso você opte por trabalhar à noite, também cuidado bastante com a iluminação e também com as suas horas de sono para compensar bem as horas que você passa acordado de noite, tá? É bem mais difícil você trocar a noite pelo dia, mas eu sei que tem gente que até se sente mais confortável dessa forma. Agora, a iluminação é fundamental. Luz clara, ambiente todo claro, de preferência com luz natural. Quarta dica, se arrume antes de trabalhar. Não vai trabalhar de pijama, caramba. Não é porque você tá em casa que você pode acordar e com a roupa que você tá trabalhar e acabou o dia, você vai lá e dorme do mesmo jeito que tava. Não é bem assim que funciona, beleza? Eu sei que eu já fiz isso por um tempo e depois eu fui me tocar que eu não tava muito legal com essa condição. Principalmente quando tá frio pra caramba, né? Daquela preguiça de trocar a roupa, de tomar banho. Então, no frio nem se fala, né? Você pensa, eu vou passar o dia inteiro com essa roupa mesmo e dane-se. Então, não é legal não, tá? Claro que você tá trabalhando em casa, você não precisa se arrumar todo como se você estivesse indo para um escritório, saindo de casa para fazer outras coisas aí. Você pode sim vestir uma roupa mais confortável se a tua profissão, né, te permite isso daí, mas
Tenha uma roupa própria para você trabalhar. O ato de trocar de roupa acaba nos ajudando a fazer essa troca de estado, né? Por exemplo, quem faz ginástica costuma ter uma roupa própria para ginástica. Então, quando ele coloca aquela roupa, ele, opa, tô em ritmo de maromba aqui, né? Saiu da jaula o monstro. Quando ele coloca a roupa, ele já se prepara para o que vai fazer depois. Para dormir também, você vai colocar a tua roupa de dormir, você já, nossa, já tô confortável, já tô gostoso aqui para ir para cama. Para trabalho é a mesma coisa. Se você trabalha com a roupa que você dormiu, você provavelmente vai ficar no mesmo estado de espírito que tava lá na cama. Isso daí não tem muito a ver com estresse e desconforto e tudo mais. Só que mudar a roupa para trabalhar acaba ajudando e melhorando a sua qualidade de trabalho durante o dia. A quinta dica vai para quem tem criança pequena em casa ou pet, principalmente cachorro, né, que costuma ser mais carente do que um gato, por exemplo, que é o problema, né, das pessoinhas que você tem em casa ficarem o tempo inteiro em cima de você lá, querendo atenção, querendo conversar, essas coisas, e você tá em casa, mas não tá à toa, você tem que trabalhar, né? E como que você administra esse tempo aí com as outras pessoas que você tem em casa? Quando eu comecei a trabalhar no YouTube, meu filho era bem pequeno e ele queria, né, conversar, mostrar alguma coisa que tinha visto na internet ou na televisão, queria atenção em geral, né? Durante os períodos que ele estava em casa, porque era difícil para uma criança entender que o pai estava lá, mas não podia dar atenção para ele, entende? Para quem tem cachorro é muito parecido, com a diferença que o cachorro, em vez de só ficar lá, né, triste, querendo atenção, uma hora ele vai ficar chateado, vai ficar deprimido num canto lá e não vai ser legal pro bichinho também. Se bem que cachorro costuma se adaptar a rotina muito rápido. E é aí que vem o tratamento que eu comecei a dar pro meu filho e também pro meu cachorrinho lá na época, né? Que era o quê? Eu estipulava os meus horários de parar de trabalhar durante o dia mesmo. Então, de manhã, né, eu acordava, ia pro computador, ficava lá até a hora do almoço. Aí, se meu filho quisesse atenção, apesar que nesse horário ele costumava estar na escola, né? Mas se ele quisesse atenção durante esse período, falava, ó, durante o almoço eu vou parar aqui e a gente conversa, beleza? Ele gostava? Ele não gostava, mas com o tempo ele foi entendendo isso daí, principalmente que na hora do almoço, sim, daí eu parava tudo lá, né, conversava com ele, via as coisas que ele queria mostrar, via as atividades da escola e, né, fazia o meu papel de pai no geral. Durante a tarde também, lá pelas 3, 4 horas, né, eu dava um horário lá, ó, 3, 4 horas mais ou menos, eu vou parar aqui para tomar um cafezinho. E aí a gente conversa também. Com o Bolt, meu antigo cachorrinho, era a mesma coisa. Dava 3, 4 horas, ele já vinha pra cima de mim, porque eu não sei, cara, cachorro é meio esquisito. Eles parecem ter um relógio enfiado no cérebro, porque da hora certinho, os bichos já sabem que vai acontecer tal coisa, desde que você acostume ele. Então, né, dava essa minha hora do café, eu ia preparar café e dava atenção pros pequenos lá de casa. Aí à noite, assim, depois que eu terminava o meu expediente, né, passava um bom período da noite com eles e com o tempo aí eles se acostumaram, certo? Que naqueles períodos lá, papaizinho ia dar atenção para eles e durante os outros tempos eu tava trabalhando. Foi fácil? Não foi. Foi rápido? Também não. Mas o segredo aqui é você manter a rotina e manter as suas promessas. Se você fala, ó, 3, 4 horas eu vou parar aqui, vou te dar atenção e chega 3, 4 horas você não parou, ou então você parou e foi fazer outra coisa, ficou no celular e não deu atenção pros pequenos, aí complica, entende? Então é fazer as promessas e cumprir. Com o tempo, com rotina e disciplina, os pequenos vão se adaptar à sua rotina de trabalho e vai tornar tudo mais agradável. Isso daí, claro, né, é para criança que já tem assim uns 4, 5 anos e entende as coisas que a gente fala bem.
para baixo dessa idade aí é bem mais complicado, viu? Realmente aí precisa ter uma ajuda de alguém para cuidar, tudo mais, que senão fica difícil mesmo. Essas foram as primeiras 5 dicas para ajudar a você a ter menos estresse e menos desconforto trabalhando em casa. E as 2 próximas dicas vão mais especificamente para a questão de saúde mental, porque o que acontece? Foi o que eu falei no outro vídeo sobre home office. A pessoa começa a trabalhar em casa e tem menos convívio com outras pessoas fora da sua família. Por maior que sua família seja, por mais que você ame todo mundo que tá na sua casa, é importante você ter amizades e convívio com pessoas de fora. Isso daí é uma coisa que no primeiro ano de home office pode não fazer muita diferença para você. No segundo, talvez não, mas quando você passa 3, 4, 5 anos só enfurnado em casa, sempre vendo as mesmas pessoas todo dia, rapaz, você começa a ficar maluco da cabeça. Eu falo isso por experiência própria. Em todo serviço tem aquele fulaninho lá que a gente não gosta, que quer pegar pelo pescocinho e balançar assim, até ficar o pescoço bem molinho, né? Sempre tem um lazarento desse tipo. Só que, no geral, o convívio com outras pessoas no ambiente de trabalho é muito saudável pra gente. E no home office tem uma grande chance de a gente ficar sem isso. E então essas 2 dicas, né, as próximas, são pensando nesse cenário aí. A primeira é criar ou então participar de um grupo, pode ser no WhatsApp, no Telegram, no Discord, com outros colegas do seu trabalho. Não o grupo profissional, né? Provavelmente lá na empresa vai ter um grupo que é para vocês falarem de trabalho e tal, mas faz um grupozinho paralelo para vocês baterem papo, se conhecerem, fazer fofoca, essas coisas, e conversem por esses grupos aí como se você estivesse lá fazendo uma pausa pro cafezinho e trocar uma ideia com o camarada enquanto você tá tomando teu cafezinho. Essas conversas mais próximas fora dos grupos de trabalho mesmo vão te ajudar a conhecer melhor seus colegas, a humanizar eles também, porque você só fica conversando com eles por zap, por videoconferência e tudo mais, fica parecendo que você tá trabalhando com um bando de robô. E não, tem gente lá do outro lado, assim como você é um ser humano desse lado aí que você tá também. Quem sabe essas conversas não vão gerar aí algumas boas amizades ou coleguismo mesmo pra sair de vez em quando, pra passear, tomar uma cerveja e coisa do tipo. E a 7ª e última dica é justamente essa: ter convívio com pessoas fora do ambiente virtual de trabalho e fora da sua família, beleza? Ter alguém que você possa ir na casa de vez em quando, bater um papo, ou, né, hoje em dia ninguém mais gosta de gente entrando na sua casa, né, vamos falar a verdade, mas pra ir num bar, ir num parque, bater um papo, ir no cinema junto, você ver pessoas assim, pra você trocar uma ideia. Isso daí pode ser bem difícil para pessoas que são mais quietas, mais tímidas, né, que tem uma certa dificuldade pra começar um relacionamento com alguém, mas aí vai, né, uma dica importante do tio Velberan aqui, que provavelmente eu vou fazer mais tarde um vídeo especificamente falando sobre esse assunto. Uma forma excelente de arrumar, não digo amigos, mas mais pessoas para interagir e conversar é ter um hobby, beleza? Por exemplo, você, sei lá, gosta de colecionar selo. Comece a procurar outras pessoas que colecionam um selo também, troca uma ideia com eles, se organizam para se encontrarem depois que a pandemia passar ou tiver todo mundo vacinado, né? Claro, cada um mostrar o selinho lá para os outros. Como vocês têm um gosto em comum e um assunto em comum, para puxar assunto, para puxar conversa é muito mais fácil, é muito mais rápido. Se você gosta de games, né? Tem muita gente que veio lá do meu canal de games, que eu falo mais de jogos antigos. Vê aí no pessoal da sua cidade, quem mais que curte games, que coleciona essas coisas e se juntem para fazer alguns eventinhos, alguns encontros para mostrar a coleção, para falar de game, para jogar junto. E vocês com certeza vão ter algumas tardes aí, alguns dias muito legais e muito divertidos. Eu passei anos só conversando com gente pela internet e as pessoas de verdade com quem eu conversava era minha mulher e meu filho. Por mais que eu ame eles de
tudo quanto é jeito, né? Chega uma hora que a gente começa a ficar meio pirado da cabeça. Então, eu comecei a pensar, mas como que eu vou ter aí uma vida social e tal? Nossa, eu me afastei de tudo e de todos, né? Tanto tempo, fui morar no exterior e depois voltei aqui, os meus amigos das antigas estão tudo casados, estão tudo longe. E o que que eu vou fazer então, né? Eu fiquei bem perdido, assim, e a solução que eu encontrei foi voltar a jogar Magic, né? Magic the Gathering, aquele card game lá. Fui lá, comprei algumas cartinhas e comecei a frequentar as lojas pra jogar. E era assim, eu chegava lá com o meu baralhinho e já consegui uma mesa pra jogar, já começava a bater papo com o pessoal. Com o tempo eu fui me tornando mais próximo de alguns deles, né? Os jogadores que eu conversava mais e até consegui algumas amizades bem bacanas aí através desse hobby. Não digo hobby só o de cartinha lá, mas arranjam um hobby ou alguma atividade que outras pessoas se interessem também e procure essas pessoas que se interessam por esse hobby. Não fique sozinho com o teu hobby só na tua casa, não. Use ele para você ter uma vida social que é muito bacana. Até mesmo aquarista, que hobby que é mais introspectivo que é aquarismo, né? Você tem um aquário dentro da sua casa lá e só fica olhando os peixinhos. Eu, depois que fui descobrir que tinha um monte de gente que se encontrava, que fazia encontro de aquarista e tudo mais, os caras todos se interagiam. Então, basta você querer, você consegue aí um convívio legal com outras pessoas e isso daí vai ajudar muito a aliviar o estresse do trabalho e as faltas que um serviço pessoal mesmo pode te dar. Eu até tinha mais dicas de home office, mas eu preferi me concentrar nessas dicas aí para falar bem sobre elas e agora eu vou deixar aí para você comentar aí embaixo. Se você trabalha com home office já, se você já trabalha em casa, comente aí pra gente o que que você mudou na sua rotina, o que que você fez para tornar o seu trabalho mais confortável, mais agradável, com menos estresse e uma ótima saúde mental. Deixa um comentário para nós, clique no gostei, compartilhe com seus amigos, principalmente na roda lá no grupo de trabalho. Olha, assista esse vídeo aí do Velberan que ele dá umas dicas bem maneiras. Manda lá pra eles, beleza? E se é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!